Não, você vai me mandar na mesa, eu tô fora. Fechou até o cabelo hoje. Como diria o filósofo, Dani, me inclua fora dessa. Eu quero dizer o seguinte, boa tarde, parabéns aos rubro-negros, campeões da Copa do Brasil pela quarta vez. Não pode ser pelo Dorival. Dorival tem uma participação importante na conquista, porque a gente tem de voltar alguns meses no tempo. Tá no ar o programa, né? A gente tem de voltar alguns meses no tempo e lembrar quando o Dorival chega, como estava o Flamengo e como está o Flamengo agora, que ele está entregando campeão da Copa do Brasil e pode entregar campeão da América aqui há 9 dias, né? Agora, ontem, o jogo, nós tivemos muitos jogos dentro do mesmo. Foi um primeiro tempo que o Vitor Pereira pensou não deu certo para o Corinthians. O Flamengo trabalhou muito bem a bola, com um jogador esperto. O Corinthians tinha uma preocupação de marcar um lado, o Flamengo fez o gol pelo outro, né? E ali tem, obviamente, o mérito de quem joga, que é muito bom, e tem o mérito de quem treina também. O Flamengo faz o primeiro gol, Dani, e dava sinais que poderia resolver a final no primeiro tempo. E não resolveu. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Mais um título para nossa conta, né? Agora da Copa do Brasil. Agora o Flamengo já tá avisando o título da Libertadores, se preparando. Então vamos embora reagir aqui nesse react que eu tô trazendo para vocês aqui, né? Agora, né? Sobre o que os comentaristas falaram sobre esse título do Flamengo no sufoco, nos pênaltis e com o Rodinei decidindo com o último gol dos pênaltis. Foi até uma surpresa o Rodinei batendo, na minha opinião, mas ele mereceu. Então é isso aí, conquistamos mais um título e agora vamos reagir, nação. Tamo junto. Antes disso, né, vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal do seu amigo aí. Se inscreve no canal, né, para você não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN Brasil, Grupo Disney, né. Vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora com o vídeo aqui, que tá super importante. E é isso aí. Depois tu comenta aqui nos comentários o que você achou do jogo e a análise dos comentaristas aí. Tamo junto e é nóis. Valeu! Analisa o que aconteceu no Maracanã. Título importante para a geração, que ainda não tinha conquistado a Copa do Brasil. Título importante também para o Dorival Júnior, que já tem uma Copa do Brasil, mas muito lá atrás. E ele falou sobre a carreira, sobre o feito de levantar essa taça com o Flamengo. Foi meu coração que me trouxe de volta ao Flamengo. Eu sentia que eu precisava voltar em algum momento. Não esperava que fosse nesse ano, sinceramente falando. Mas quando acabou acontecendo o convite, eu não pensei duas vezes, mesmo tendo um compromisso assumido com a equipe do Ceará, por quem eu respeito muito. Eu expliquei ao presidente o que vinha acontecendo, o meu sentimento em relação às duas saídas anteriores e um trabalho ainda em aberto a ser realizado. Para mim, eu tinha 16 campeonatos, 5 vice-campeonatos e 11 competições conquistadas. Aí o Dorival dando depoimento dele sobre essa conquista de ontem. Rafael Prati, a gente tem muitos pontos para debater, né? Eu vou deixar você escolher por onde você quer começar a tua análise para mandar nessa mesa, como você faz de costume. Não, jamais, Dani. Boa tarde, companheiros, fãs de esportes. Não, você vai me mandar na mesa, eu tô fora. Fechou até o cabelo hoje. Como diria o filósofo, Dani, me inclua fora dessa. Eu quero dizer o seguinte, boa tarde, parabéns aos rubro-negros, campeões da Copa do Brasil pela quarta vez. Não pode ser pelo Dorival. Dorival tem uma participação importante na conquista, porque a gente tem de voltar alguns meses no tempo. Tá no ar o programa, né? A gente tem de voltar alguns meses no tempo e lembrar quando o Dorival chega, como estava o Flamengo e como está o Flamengo agora, que ele está entregando campeão da Copa do Brasil e pode entregar campeão da América aqui há 9 dias, né? Agora, ontem, o jogo, nós tivemos muitos jogos dentro do mesmo. Foi um primeiro tempo que o Vitor Pereira pensou não deu certo para o Corinthians. O Flamengo trabalhou muito bem a bola, com um jogador esperto. O Corinthians tinha uma preocupação de marcar um lado, o Flamengo fez o gol pelo outro, né? E ali tem, obviamente, o mérito de quem joga, que é muito bom, e tem o mérito de quem treina também. O Flamengo faz o primeiro gol, Dani, e dava sinais que poderia resolver a final no primeiro tempo. E não resolveu. Foi, entre aspas, apenas vencendo por 1-0. O segundo tempo, o Flamengo começou a se enrolar. E o Dorival também começou a se enrolar. E a coisa foi se enrolando. E a coisa foi se enrolando. Mas deu certo no final. Que na hora dos pênaltis o Flamengo foi campeão, um merecido campeão. Eu acho que pela campanha que lembrou o Birner, eliminando grandes times no meio do caminho, a maneira que virou contra o Atlético Mineiro, depois tirando um finalista de Libertadores como o Atlético Paranaense, chegando à semifinal e passando pelo São Paulo, ganhando 2 jogos, um no Morumbi e no Maracanã. Tá bem entregue o título. Sim. Mas que o Flamengo foi se complicando no jogo e quase se complicou no final.
sem dúvida alguma. Quando começa o jogo ali, os primeiros 15, 20 minutos, a gente tem muito a sensação de que vai ser resolvido no primeiro tempo, né? Sim. Que vai ser um placar um pouco mais elástico, que acaba não acontecendo. É óbvio que passa também pelo adversário, que vai se arrumando em campo. O Vitor Pereira, ele surpreende quando ele entra com o Piton. Acho que ninguém previa isso. A gente falou de Adson, Mosquito, Ramiro, e ele acaba entrando com o Piton ali para tentar, enfim, marcar o Flamengo, lembrando muito a final de 2019 entre Palmeiras e Flamengo, só que não acontece. Para você, Birner, para a gente ainda olhar um pouco esse prisma do Flamengo, o que faltou para que essa definição chegasse? E aí estou pensando já no caminho para frente, né? Eu acho que com a bola... Para mim, ontem o jogo foi um retrato do que é o Flamengo, e com extremos. Com a bola, o Flamengo é um time, quando ele tem a bola no entorno da área do adversário, praticamente imparável. É muito difícil imaginar que o Flamengo vai ficar o jogo com a bola em torno da área do adversário e não vai fazer gols. É quase impossível. E a ideia de jogo do treinador do Corinthians, para mim, facilitou isso. Jogando com 3 jogadores só no meio campo, devia preencher um pouco mais ali, né? E o Flamengo ali faz esse gol. Poderia ter feito outro. A gente vai discutir o lance do gol invalidado. Sim, né? Eu acho foram 2 gols anulados, né? Um mais polêmico. Um para mim é muito polêmico. Outro tudo bem. Outro eu concordo com a anulação. Mas a gente vai falar disso depois. Então, o Flamengo ali perfeito. Quando o treinador do Corinthians faz uma alteração e o time consegue acertar a marcação mais à frente, aí aparece o defeito do Flamengo, porque não se joga futebol marcando na frente do quarteto de mais recuado, com 3 jogadores marcando apenas. Não se joga. O Flamengo joga 4, 3, 1, 2. 2 atacantes. Falou disso na segunda. Você está falando do Gabriel, Arrascaeta e o Pedro. Isso, porque o Arrascaeta joga por dentro. Então, o time adversário sempre vai ter espaço de um dos lados. E se ele ficar invertendo a bola e jogando pelos lados, ele vai cansando o meio de campo do Flamengo. Vai chegando no entorno, vai chegando em volta da área do Flamengo e coloca o Flamengo numa situação difícil. Aí entra o terceiro detalhe no jogo. É um mata-mata, uma decisão, um jogo de caráter diferente, os nervos começam a vir à flor da pele, aí o Flamengo perde volante, aí tem que colocar o Davi Luiz de volante, aí joga o Mateuzinho ali, que jogou só contra o Atlético, não está adaptado a jogar ali, aí o meio-campo fica mais vulnerável, aí o Vitor Pereira vai colocando jogadores que usam o lado do campo, vai começando a cruzar a bola na área, já não é a zaga que está mais acostumada, aí vai começando a bola de neve, a decisão, vai crescendo, o Flamengo fica acuado, o Corinthians empata o jogo. Quer dizer, a questão, para mim, o Dorival deveria, para mim, o único erro do Dorival em toda a campanha, deveria ter usado o Campeonato Brasileiro, a partir do momento que o Flamengo abre mão de ser campeão, para treinar o time a jogar de outras maneiras com os principais jogadores. Sim. Por exemplo, o Cebolinha mais encaixado nesse time com os titulares. E às vezes sem um dos 2 atacantes. Às vezes não precisa começar o jogo, mas ter essa opção preparada com outros jogadores. Ele não fez isso. Não dá para fazer na final. Não dá pra fazer na final. Então, ontem, pra mim, foi o reflexo do que é o Flamengo, né? Com problemas de marcação, muito forte com a bola. Quando acerta a marcação à frente, tem a bola no campo de ataque, é praticamente imparável no futebol sul-americano. Quando é atacado, é vulnerável. E a boa notícia é que, óbvio que o jogo vai ser jogado, né? O principal jogo da temporada do Flamengo é o jogo decisivo da Libertadores. O Atlético Paranaense marca pior que o Corinthians, ataca pior que o Corinthians, tem menos jogadores individualmente que decidem o Corinthians. A chance do Flamengo ganhar do Atlético Paranaense é maior do que era ontem contra o Corinthians. Ô Zé, um tempo de cada um. Eu vi o jogo assim, não sei se você concorda. E pensando dessa maneira, é até justa a cobrança de pênalti no final para se decidir o campeão, né? Porque não foi uma soberania de um lado e o placar mentiu sobre o jogo. Como é que você avalia o desempenho dos 2 times? E aí a gente entrando também um pouco nessa estratégia do Vitor Pereira, né? Para mim é uma estratégia, eu entendo, mas eu acho uma estratégia errada. Boa tarde, Dani, Louco Chácara, Pedro, grande Birner, todos estão nos assistindo. Eu acho que ele errou. Primeiro porque, por se tratar de uma final, o time não... Quantas vezes o Corinthians jogou dessa forma? Em jogos grandes, em uma final de campeonato, ou uma final para você poder mudar a equipe. E assim, com todo respeito ao Piton, que eu acho que tem boa qualidade, é um bom jogador, mas não é aquele jogador para... A intenção dele é abrir o campo, né? Talvez que ele tenha falado, vou abrir o campo. Saída pelo lado. Só que ele abre o campo, mas aí eu pergunto, o Piton do meio para frente conseguiu fazer alguma coisa? Não. Ele vinha fazendo alguma coisa do meio para frente? Não. Ele tem suas limitações. O Piton, eu estava conversando com o Birner, né, aqui fora, eu acho que o Piton desses jogadores, essa safra de jogadores que estão no Corinthians, ele acho que é o único que não conseguiu uma evolução tão grande como, por exemplo, do Duqueiroz. Sim. Né? Se evoluiu muito, né? Ele estacionou, o Piton estacionou. Então, o que o Vitor Pereira ontem tentou fazer, ele simplesmente ajudou o Flamengo. Por quê? Porque o Piton ficava para marcar o Rodinei.
O Rodinei não passava. Ótimo, beleza. O Gabigol ficava entre... O jogo foi para a esquerda, sim, né? Não, mas o Gabigol, também. Se vocês olharem o gol, essa substituição ajudou o Flamengo. Porque o Gabigol ele jogava entre o Fábio Santos e o Balbuena. Então, ali você segura o Fábio Santos e segura o Balbuena. E o que aconteceu? Onde o Everton jogava? O Everton saía, dava 2 passos e recebia a bola o tempo todo livre. Sim. O tempo todo livre ele recebia essa bola e fazia... Para mim foi o melhor em campo. Eu ia falar isso agora. Fala que partida fez o Everton Ribeiro. E o gol, presta atenção, olha onde está marcando o Fábio Santos. Ele não é zagueiro. Por mais que ele esteja ajudando, por mais que ele tenha jogado algumas partidas, ele não é zagueiro. Ó, ele se perde, ó, porque ele vai lá para dentro da área para tentar fazer a marcação e ele não está... Começo de jogo, até você se acostumar e a velocidade do jogo, o posicionamento, porque uma coisa é o que você treina, outra coisa é o que o jogador adversário te dá como posicionamento. Né? E o time do Flamengo, nesse quesito, ele é muito difícil de ser marcado. Então, se você não se posicionar bem, o time do Flamengo joga. Sim. E aí o Flamengo tinha o Arrascaeta que rodava o tempo todo. Então, ou Vera ou o Duqueiroz acompanhavam ou tentavam fechar o espaço do Arrascaeta. E o Everton Ribeiro pegava a bola e jogava. Por que no segundo tempo não aconteceu isso? O Corinthians se posicionou melhor, o Renato Augusto começou a rodar um pouquinho mais... Né? O Adson fechar um pouco, os espaços diminuíram, campo, né? Foi preenchido o meio-campo. Só que o Corinthians colocou uma intensidade que o Flamengo não está acostumado. Porque o Flamengo no segundo tempo tinha um jogador de marcação apenas. Era só o Thiago Maia. Vidal morreu, com 10 minutos de jogo, Vidal estava fora do jogo. Com o Everton Ribeiro não sabia se ele ajudava na marcação ou se ele se ele saía para jogar. Então ele ficava meio indeciso. E o time do Corinthians, intensidade, movimentação. E o Flamengo provou aquilo que ele faz com as outras equipes, né? Então o Corinthians teve 2 tempos distintos. O primeiro, eu acho que o Vitor... né, ele pensou uma coisa, eu acho que um treinador pensa para prejudicar a sua equipe. Ele pensa em algumas coisas e não deu certo. Sim, eu acho que, na minha visão, não funcionou. No segundo tempo, o time já está acostumado. Quanto tempo nós estamos falando aqui que ele tinha achado o time? Aí ele vai inventar logo na final. Na final, você não pode, né? Então, eu acho que foram 2 tempos distintos, como você falou. O Flamengo foi o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Corinthians mostrou que pode ser um Corinthians bom, um Corinthians forte. Fica uma sensação positiva para o torcedor do Corinthians também no que diz respeito a desempenho. E para o torcedor do Flamengo é o que precisava para botar na bagagem e levar para Guayaquil, né, Pedro? Essa taça, ela vai junto no caminho para tentar conquistar a segunda. Tudo bem, Dani. Um beijo para você, Prates, Vitor, o fã de esporte. Acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O Flamengo foi campeão. Ponto. Independente do jogo, a gente pode se debruçar, olhar para o dia 29. A gente debatia aqui durante essa semana... mas será que a torcida do Flamengo não vai se preocupar se não for um bom... A torcida do Flamengo queria ser campeão ontem. Ela queria sair do Maracanã campeã. E durante boa parte do segundo tempo, especialmente a reta final ali, e durante a disputa de pênaltis, que se inicia com o Corinthians em vantagem, ela flertou com um desespero de, caramba, será que eu não vou ganhar em casa? Ela se inicia com o Corinthians em vantagem antes das cobranças, né? Porque você olha para o gol, a gente falava, ontem você tem o Cássio daquele lado no gol. Você tem um Corinthians que busca um empate, um Corinthians que pressiona ao final, e você tem um Cássio ali, e um Cássio que começa pegando um pênalti de um Felipe Luiz, que também foi muito bem do jogo. Assim como o Everton Ribeiro, achei o Felipe muito bem, especialmente no primeiro tempo. Aí, Dani, você olha para isso tudo, o torcedor já não queria mais saber. O debate, o que ficou, o que precisa melhorar, o Vitor falou do time com bola, o time sem bola, o desenho. O Felipe Luiz dá uma entrevista muito boa ontem na Zona Mista, explicando que ele discorda um pouco da maneira como o Flamengo se comporta. Sim. Recuando, isso é interessante, isso vai ficar para a conversa. O Dorival pediu e ele não concorda, e acho que isso vai ser ajustado. Né? Isso vai ficar para uma conversa do dia 29, só que o Flamengo ontem precisava, Dani, como você falou, levar essa taça para casa e colocar na bagagem para o dia 29. Isso era o mais importante. E aconteceu. E a gente vai ter que entrar em todo o debate que o Vitor já puxa muito bem aqui no início, o que foi a campanha do Flamengo. Eu fiquei um pouco incomodado quando ontem, ao longo do segundo tempo ali, especialmente, também depois do jogo, parece que o Dorival não sabia de nada, né? O Dorival foi do céu ao inferno. Antes ele era o cara que podia conquistar 2 títulos, seleção, o cara que mudou o Flamengo, e ontem no segundo tempo ele já saiu de bestial para besta. Então, assim, calma. O Flamengo chegou lá com o Dorival recuperou a temporada do Flamengo. Grande parte de responsabilidade. O Dorival chega, eu repito, o Dorival chega, o debate essa temporada do Flamengo ia acabar em julho.
que tinha mata-mata da Copa do Brasil, Libertadores, um time desacreditado e longe da ponta da tabela do brasileiro. O Dorival colocou o Flamengo ali ontem. As escolhas dele talvez tenham sido equivocadas. O próprio Felipe Luiz, que lê muito bem o jogo e tem até uma certa... É muito inteligente. Né? Classe e educação para não criticar sem parecer um alfinetado, gerar uma picuinha interna, ele fala, houve uma opção, talvez não seja melhor, porque o DNA do Flamengo é outro, o nosso DNA é outro, e acabou que a gente facilitou. E tem uma hora ali... Ele fala, você começa a olhar para o relógio, o Corinthians começa a crescer, o tempo começa a não passar para a gente, o Maracanã começa a ficar difícil. Então, assim, o Flamengo sabe o que deu errado ontem, isso está posto, mas o Flamengo sabe mais ainda que ele é campeão, Dani. Acho que isso fica muito para a viagem da semana que vem para Guayaquil. Era isso que o torcedor queria ontem, porque apesar do Maracanã, do favoritismo, era um Corinthians em evolução, é um Corinthians que dificultou, que se não tinha mecanismo para atacar de forma mais ordenada e espetar, mascar, estava com a bola. Estava tirando o teu conforto, estava te fazendo sofrer minimamente dentro de casa, fez você ficar sem respirar no final do jogo. O Flamengo queria ser campeão ontem, e ele foi. Fala, Zé. Agora, o recado, né, é muito importante, né? É aquela história, uma coisa comemora, eu acho que o Flamengo tem que comemorar, claro. tem que aproveitar. Título é título. Agora, o recado, o Dorival, quando acabar aí acabarem, né, as comemorações, Dorival tem que pegar, assistir segundo tempo, ver o que aconteceu. É o primeiro, Zé. Né? O primeiro já deu um pouquinho, mas assim, o segundo tempo foi uma coisa dentro das comparações que todos estavam esperando antes do jogo. Mas me permite só um detalhe, tem muita coisa que o Dorival não controla, hein? O Dorival não controla a lesão do Thiago Maia. Sim, o Dorival não controla o cartão do João que tira ele do jogo. Ele não controla o momento do Arrascaeta que não é 100%. Então, acho que vale pesar também na balança o que era esse Flamengo do segundo tempo. Mas sabe onde eu ia chegar, né? Nessa questão do recado foi dado, que isso, que aquilo e tal? O quanto faz falta um jogador chamado João Gomes. Sem dúvida. Ele é um dos melhores jogadores da temporada da equipe. Até porque ele faz o Vidal deixar de ser opção para o segundo tempo. Porque então, quando você precisa ter força na marcação, para você ajudar ali... Eu marco, eu estou presente e tal. Porque ontem, no segundo tempo do Flamengo, você só tinha o Thiago Maia. Quando o Thiago Maia sai e vem o Mateuzinho... ele tinha a opção perdido. Do Diego, que não entrou. Mateuzinho perdido. Aí depois ele coloca o Davi Luiz. O Davi Luiz, assim... não tem o ritmo, ele não consegue acompanhar o ritmo que se joga no futebol. Ele já jogou assim. Ele não jogou ontem? Ele foi bem no início. Ele foi bem no comecinho e tal, mas estou falando no segundo tempo, ele também estava perdido, como todos os achei que enquanto ele teve ali no 1-1, ele parou o Roger Guedes. Depois ele, sabe, ele tem a dificuldade, que eu acho, de mobilidade. Com a bola nos pés, ele é bom jogador, ele sabe o que faz, jogador experiente, não se apavora e tal. Mas quando ele precisa dar combate, quando ele precisa sair para atrás do jogador, por exemplo, para fazer coberturas e tal, é difícil. O que ele fez de interessante ontem no primeiro tempo, e aí é a questão da... A gente brinca, né, no vestiário, a gente fala que o atacante é juvenil, né? Por quê? O que o Yuri estava procurando? Se eu sou um zagueiro como o Davi Luiz, o que eu mais procuro? Eu vou chegar, vou encostar no jogador. O que o Yuri fazia? O tempo todo, tentando segurar. E o que ele fazia? Ele esperava, quando a bola vinha, ele chegava e antecipava o Yuri. Méritos do Davi Luiz, que tem experiência para isso. Então, nessa questão, eu acho que ele é bom jogador. Não tem como você falar que ele não tem experiência. Claro. Mas em determinados momentos, quando ele precisa sair para atacar, quando ele precisa sair para um contra um, né, ele tem dificuldades. E ontem, quando sai o Thiago Maia, o time do Flamengo não tinha quem marcar. Não tinha quem fizesse ali a marcação, não tinha quem organizasse a equipe, porque mesmo o Felipe Luiz tentando falar, porque você viu o Felipe Luiz o tempo todo ele estava gesticulando. Sim. Você prestava atenção assim, ele reclamava e tal. Com o Dorival durante boa parte do jogo. E não conseguiu. Mas só que aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar. O Corinthians ontem jogou. Sim. Esse time do Flamengo não está acostumado quando um time joga com a intensidade que jogou o Corinthians ontem. Esse time do Flamengo tem dificuldades. Aí entra muito no que o Birner está falando. O Gabigol não voltou para marcar, não foi participativo nessa questão. O Gabigol ficou muito tempo parado ali. O Gabriel ontem não foi. Eu acho que ele não fez um bom jogo em relação aos 90 minutos. Né? O Arrascaeta, nitidamente, eu espero que não, mas nitidamente dava para ver que ele estava incomodado. Em alguns lances, ele fazia os lances, terminava os lances, ele rangia o dente, assim, sabe? Que você via ele meio que puxando, assim. E o Pedro, ele participa
mas não também da forma como tem que se participar numa final. Numa final, Dani, o atacante tem que correr. Sim, mas numa final você tem que abrir mão da sua característica em determinados momentos. Se eu estou vendo que o meu time está passando dificuldades, eu não posso só ficar olhando assim, põe a mão na cintura, ficar olhando e esperando. Ficou aflitivo para o Flamengo no segundo tempo, principalmente, Zé, e também em relação a que os jogadores no campo, que você muitas vezes fora não consegue controlar, os jogadores no campo percebem, mas também não conseguem reagir. O Dorival, em muitos momentos, pedia para o time sair. O time não tinha mais saída. Chegou em um determinado momento, o time não saía mais. Mas ele estava engolido pelo esperando o Everton Ribeiro carregar a bola, mas não tinha mais saída. Não tinha como, Prats, porque todos estavam mal posicionados nesse sentido. O Corinthians dominou o segundo tempo. Dominou o segundo tempo, sim. O Corinthians dominou o segundo tempo. O Corinthians fazia 1-2 assim, com uma facilidade que não... o Corinthians em nenhum momento do ano conseguiu fazer esse jogo. E ontem, na final, conseguiu, de forma impressionante. A questão do Flamengo sem a bola tática é tão clara. Primeiro, pessoal, pegaram muito no meu pé que eu falei isso quando o Flamengo estava ganhando. Não se joga desse jeito. Porém, eu entendo que o Flamengo jogue, porque o Flamengo estava completamente perdido. O Dorival arredou do time inteiro. Ele acha a dupla de zaga, ele coloca o Rodinei, que ninguém acreditava, o Felipe Luiz começa a jogar bem. Ele acha a posição do Everton Ribeiro, que cresceu e passou a ser os melhores da temporada. O Thiago Maia, mais ou menos, passou a ser um jogador essencial. O João Gomes cresce com ele encaixa Pedro e Gabigol. A Arrascaeta já estava jogando bem, continua jogando bem, ou seja, o Dorival achou um time perfeito. E esse time foi passando, goleou na Libertadores, passou pelo Tolima e tal. Ele virou refém da ideia que funciona. E a ideia funciona, a ideia é realmente muito boa. A questão é que o Flamengo tem um elenco para outros tipos de situações, como, por exemplo, a adaptação ao jogo de ontem. Não é aceitável, se você for muito frio, muito racional, e depois de um título é difícil, mas vou pensar do jeito macro, do jeito mais amplo, que o Flamengo, com a qualidade individual que tenha, não tenha mais posse de bola que o Corinthians, jogando dentro de casa, o Corinthians precisando sair, o Corinthians tendo só Renato Augusto como um grande jogador de criação. O Vera ajuda, o Du ajuda, perfeito, mas quem pensa ali é o Renato fisicamente não tão bem, e o Roger Guedes é aquela coisa, é bom jogador, mas é aquela coisa, e a bola não chega muito miúdo. O Flamengo tinha todas as ferramentas para ter o controle do jogo ontem, mas o Flamengo não foi preparado coletivamente para lidar com essa situação. E aí, para o maior exemplo, não é nem o jogo de ontem, é o jogo contra o São Paulo no Morumbi, que o São Paulo é um time bem médiozinho, assim, e coletivamente... Não. E coletivamente, o São Paulo conseguiu ser muito melhor que o Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo porque, tecnicamente, o Flamengo é 50 vezes melhor. O São Paulo nem precisava de muito para ganhar o jogo. Então, isso é uma coisa que, nessa temporada, não tem que mexer mais. Não dá para mexer, o jogo contra o Atlético Paranaense. Para a próxima temporada, tem que acontecer mais coisa. Sim. Tem que acontecer mais coisa. Quando eu fazia a crítica, eu dizia, olha, o Flamengo está jogando esse 4-3-1-2 e do jeito que joga pode chegar às finais, pode ganhar os torneios, pode até ser campeão brasileiro, eu dizia, está dentro de todas as competições, mas o time pode render mais. Então, acho que o jogo de ontem deixou isso claro, como o Pedro falou na abertura, festa para a torcida do Flamengo, título mais do que merecido, mais um título para essa geração. O Flamengo é favorito na final da Libertadores. Se ganhar a Libertadores é uma temporada histórica, mas isso não pode impedir de olhar para o elenco e falar, é possível fazer muito mais, porque eu sempre tenho como referência as melhores equipes. Eu penso no Guardiola, o Guardiola tem um time ali, ele fala, não, eu quero mais. O Klopp, eu quero mais. O Flamengo tem um elenco, eu vou repetir. Quando a gente fala de nível técnico individual hoje, nessa temporada, não sei se alguém vai contratar muito na temporada que vem, se comparado aos outros times da América do Sul, é Bayern de Munique na Alemanha. Então, o Flamengo tem que se distanciar muito em qualidade de jogo das outras equipes também. E para isso ele precisa ter ideias coletivas além das que tem hoje. Tem um ponto aí. Além da que tem hoje, que funciona muito bem, né? Eu acho que isso está sendo visto. É bom lembrar, o Dorival tem um trabalho de junho para cá, 4 meses. Então, assim, também não dá. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Campeonato Brasileiro para testar uma variação. A gente concordou aqui ontem sobre isso, eu acho sim. Mas é preciso entender também por que ele opta por não usar o Campeonato Brasileiro. Ele fala isso ontem abertamente, os jogadores falam também. Houve uma conversa com a diretoria, houve uma decisão interna, não verbalizada ontem, de aqui está complicado, aqui tem muito ponto pela frente, aqui Campeonato Brasileiro, a gente vai atacar as Copas. Então, passou a ser muito mais uma gestão de risco, uma gestão de tempo e uma gestão de saúde, de parte física, do que exatamente talvez a opção pelo desenho técnico, desenho tático, aliás, uma outra forma de jogar. Isso a gente tem que colocar no pacote, que é compreensível, um trabalho de 4 meses. Mas é porque, eu sei, é porque às vezes fica uma coisa do tipo, parece que já estamos fazendo uma cobrança porque o Flamengo não está olhando para o ano que vem. O Flamengo ainda está olhando para o dia 29. Claro, dia 29, nem tem como não olhar. No dia 29,
Não é isso, talvez, que ele precise. É um jogo contra um time que marca menos que o Corinthians, contra um time que tem menos recursos com a bola que o Corinthians. Vai ter condição de jogar mais também. Inicialmente, não pode acontecer. Inicialmente, ele vai oferecer menos riscos se o Flamengo conseguir controlar, como controlou em alguns momentos, os jogos maiores, mais importantes, mais decisivos. O Atlético tem qualidade, mas é um Atlético que não está no ápice da sua qualidade. É bom dizer também. O Atlético ainda precisa se acertar até o dia 29. Então, o Flamengo hoje ele olha para isso. Tem condição de jogar. O Flamengo hoje ele olha para isso. Não dá para eu agora sentar também e falar, não, porque o Flamengo precisa observar. O Eric poderia ser uma opção para a volância, ele não estava inscrito. Então, fica uma sensação de que sem o João, o Thiago machucou, não tinha volante. Tem o Eric, para o ano que vem, ele não estava inscrito hoje. Então, assim, tem coisas que eu acho que estão sendo observadas. Elas podem ser pontuadas, mas não exatamente me parecem algo de... Tem um buraco aqui que se o Flamengo não atacar... O Flamengo está há 9 dias, 9 dias de ter uma temporada histórica. Mas eu acho que isso está sendo observado. Vamos no IC, porque nos pênaltis o IC tem que entrar. Se perde nos pênaltis. Se perde, tudo isso já está sendo falado. Eu concordo mas eu não tudo. concordaria que virasse aqui e falasse... Qual é o clima hoje? Viu como o trabalho do Dorival não presta? Disso? Eu acabei de falar. O Flamengo chega à final por causa do Dorival. Não, mas eu acho que a gente... Assim, eu acho que o trabalho do Dorival presta. O trabalho do Dorival muito. É um bom trabalho. Sim, claro, é um sem trabalho. Dúvida. Mas se o Sim jogasse, né? Se realmente, de fato, tivesse esse tipo de situação, hoje aqui o assunto seria outro. Seria. O assunto seria como é que o time do Flamengo sofreu da forma que sofreu. O peso era outro, dia 29. Claro. Desfecho da temporada era outro. Só que... Sim, Dani, não, mas nós estamos falando sobre esse cenário do que, assim, ninguém imaginava que o Corinthians ia pressionar o Flamengo como pressionou ontem. Nesse nível, não. Nesse nível, dentro do Maracanã, numa final. Ninguém. Nesse nível não, mas eu acho que também o tempo todo a gente dividiu o ficha em 6-4. A gente falou da evolução do time do Corinthians, a gente falou que estava nesse momento no ponto melhor do trabalho do Vitor Pereira. Então também não é um absurdo o jogo ter sido difícil. Vamos analisar. A mudança do Vitor Pereira ajudou ou prejudicou o Corinthians no primeiro tempo? A inicial prejudicou, ele acerta o time. Então vamos dizer que o Corinthians ajudou o Flamengo a jogar um pouco melhor. Podemos falar isso? Facilitou, ele deu todo o meio para o Flamengo jogar. Facilitou. A entrada da área dele estava muito mal. Facilitou. Porque a estratégia dele não funcionou. Porque o Palmeiras faz isso no final de Libertadores e dá certo. Mas estou dizendo, mas o Palmeiras é o Palmeiras com o time que tem. Então eu não posso armar o meu time igual o Palmeiras se eu não tenho as características que o time tem. Não posso. O Palmeiras está acostumado a fazer isso. O Palmeiras está acostumado a fazer esse tipo de coisa, o Corinthians não. É um ponto. Então, assim, teoricamente, você não... Aí, segundo tempo, você vai para o segundo tempo e você fala, o Flamengo vai melhorar. O Flamengo precisa sair, porque começou a sofrer. Tem um certo tipo... O segundo tempo, o Flamengo não conseguiu passar do meio campo. Foram 2 oportunidades, eu acho. 2 ou 3 oportunidades. O Everton geralmente carregando a bola, né? Com o Everton sozinho carregando a bola e o Gabigol lá na frente. Isso aqui é o pior? Era só o Gabigol fechar com o quarto jogador no meio de campo que isso mudava. Eu acho que ninguém... Abrir mão da característica. O que eu quero dizer é assim, acho que ninguém esperava tamanha pressão do Corinthians em pleno Maracanã, em plena final de Copa do Brasil, com o time que tem o Flamengo. Ninguém esperava. O Corinthians chegou num nível ótimo, um time competitivo. Mas quem esperava que o Corinthians fosse pressionar o Flamengo o tempo todo? E tem outra coisa, hein? Até falei brincando aqui, a torcida do Corinthians ajudou o Flamengo. Na hora do empate, né? Na hora do empate. Aquela parada deu uma força. Quando você coloca o sinalizador, que eu acho uma bobeira, né? Porque longe pra caramba e tal, não sei. Eu gosto de sinalizadores. Eu também, não vejo problema nenhum. Quanto tempo o jogo ficou parado? 5 minutos quase. 5 minutos quase. Como é que estava o jogo antes? Como é que o Corinthians estava jogando? Pressionando. O que acontece? Volta o jogo, o Corinthians vai lá para trás. Aquela parada já não consegue. Tira o ritmo do jogo. Tira o ritmo do jogo, né? Estou falando sobre hipóteses, né? As coisas que nós percebemos ali. Então, o que eu acho assim, o trabalho do Dorival é muito bom, só que ele tem que começar, e a diretoria tem que começar a fazer um aceno, né? Para renovar o contrato do Dorival. Ou estão esperando ganhar a Libertadores para confirmar? Não, ontem já teve, inclusive, uma declaração do Landim. A gente mostra daqui a pouco. Mas antes eu quero falar sobre os jogadores. Quero ouvir os jogadores que passaram ali na zona mista. A gente vai entender como é que eles, dentro do campo, viram essa partida. Eu acho que importa mesmo é ganhar, como foi hoje nos pênaltis. Sofrido, mas ganhamos. Eu acho que pelos 2 jogos foi merecido a gente sair campeão hoje, diante de uma grande equipe. Então é continuar assim, comemorar hoje, comemorar amanhã. E depois pensando na Libertadores. A gente sabia que hoje seria um jogo dificílimo, a gente estava ganhando o jogo, recuamos um pouco a linha para trás, acabamos tomando um gol que é difícil a gente tomar um gol desse,
Mas, claro, que dá confiança você ganhar um título e agora tem outro para disputar, mas só que a gente sabe que é muito trabalho. É chegar amanhã, hoje a gente vai comemorar, amanhã com certeza teremos uma folga e a partir de sexta-feira é concentrar e saber que temos um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense e vamos em busca do título. Muito importante, esse título foi muito importante para a gente, sem nenhuma dúvida. Eu tive a oportunidade de ganhar 2 Copas, uma na Espanha, uma na Inglaterra, e faltava a Copa do Brasil. Cresci vendo a Copa do Brasil, torci muito pro Criciúma quando ganharam a final dessa Copa do Brasil, 90 e, não lembro agora. Então, sempre sonhei, todos esses anos aí, semifinal, quartas, e nunca tivemos a oportunidade. Hoje, estou com essa medalha de ouro no peito, tão sonhada, né? É a minha segunda Copa do Brasil, mas a minha primeira com essa camisa, meu primeiro título com esse manto aqui, sem dúvida nenhuma especial, né? Espero conquistar muita coisa ainda. Tá aí, acho que o Rodinei é simbólico não só por fazer o gol que dá a vitória ao Flamengo, que dá o título ao Flamengo, mas ele é simbólico pela maneira como ele chega, como ele volta ao Flamengo, não é nem que ele chega, né? Desacreditado, vai ganhando um espaço ali e acaba como o nome do título nos pênaltis. E vou te falar, Dani, ele carregou o mundo nas costas com muita leveza no último pênalti, porque nos últimos 4 anos o Flamengo ganhou 10 vezes do Corinthians, empatou 3 contra de ontem e perdeu 1 num gol contra do Rodinei. É verdade. E é um jogador que já está marcado um pouco pela torcida do Flamengo, ou pelo menos por parte da torcida do Flamengo, que não confia no atleta. Aí ele vai bater o último pênalti. Se ele perde, assim, e entrar para a história, e o Flamengo não é campeão, como um dos maiores vilões da história do clube. Mas seria injusto, ele terminou, né, a imagem do título é ele correndo. É ele correndo. E o futebol é mágico por isso, o Felipe Luiz perdeu um pênalti, por exemplo. Seria injusto com o Rodinei. O futebol não... Eu sei. de falar de justiça no futebol. Esquece justiça é justiça, futebol é futebol. Não é isso. Estou dizendo assim, isso não é futebol. Eu sei futebol disso. não é feito para ser justo. Eu sei disso. Mas espera um pouquinho. O Felipe Luiz também perdeu o pênalti. Já colocou na forca já o Vital? Não. Até acho que o Fagner tem uma responsabilidade maior que o Vital. Também acho. O Fagner perdeu o quarto pênalti, que era uma sequência positiva. Se ele faz o gol, era um pênalti para ser campeão. Assim, eu penso de uma forma diferente em relação a isso. Acho que pênalti acontece. Eu não posso crucificar um jogador. Não, isso sim, Zé. Acontece. Eu não vou crucificar. Sim. Uma coisa eu estava brincando com você nesse sentido. Como você mas, sabe, assim... a minha carreira de jogador ela é recente. É verdade. Mas errar o gol eu acho meio... Você nunca perdeu o pênalti final, né, Dani? Nunca perdi. Nunca cobrou? Mas peraí, o Prats ia fazer um raciocínio do Rodinei aqui. Fala, Prats. Eu entendo que veio uma tonelada nas costas do Rodinei. Eu entendo isso. É diferente em relação à cobrança, o que se espera do Rodinei. Você viu o pique que ele deu? Ele não deu aquele pique durante os 90 minutos, mas quando ele fez o gol, ele... Estava guardando posição, Zé. Aí o que acontece? Ele cobra e faz o pênalti, e a imagem dele, o gol do título é um pênalti que o Rodinei cobrou. Estou querendo dizer que o Felipe Luiz também errou. É claro que é diferente a cobrança em relação à insatisfação que o Rodinei já viveu, a história que ele tem no Flamengo de amor e ódio muitas vezes. É simbólico que o gol do título tenha sido do Rodinei. Estou falando aqui, eu acho que não seria muito cruel com o Rodinei se ele perdesse o pênalti, o Flamengo, por exemplo, perdesse a decisão de pênaltis. Foi culpa do Rodinei que não converteu o pênalti que era do título. Eu acho que a gente simplifica muito. É cruel, talvez não seja justo dentro da sua régua aí. Mas a gente sabe que ia acontecer, infelizmente, como ia ser cruel também, acordar hoje com todo mundo dizendo que o Dorival é um cara que não é campeão, que não sabe... O Dorival ontem, sabe que ele me lembrou no segundo tempo? Ia acontecer isso, não é porque a gente acredita... Vocês talvez vão se lembrar. Vocês lembram de Santos e Santo André? Uma final do Campeonato Paulista de 2010. 2010 é um grande trabalho da carreira do Dorival com o Santos. Não, pelo seguinte, aquele jogo foi 3-2 pro Santo André. O Dorival foi fazendo alterações que quem entrava, ou entrava mal ou era expulso. Entrava mal, era expulso. Ele ia tirar o Ganso no final. O Ganso falou, não, eu não vou sair. E ele era um jogador que prendia a bola pro time respirar. Tava 8 contra 10, né? E ele ia tirar. E foi uma jornada do Dorival que ele começava a fazer alteração, o time piorava. Fazer alteração e o time se enrolava. Fazer alteração e quem entrava mal. E ele foi ficando numa situação do jogo que parece que estava tranquilo. Ele tinha um time muito melhor que o adversário. E ontem lembrou um pouco isso no segundo tempo. Imagina o Dorival que reviveu 2010. Dorival, como é que seria? Seria difícil. Para dormir já seria 2010, difícil. Eu falar que ele tem não sei quantos trabalhos na carreira. Mas acho que ele acordou pensando assim, fiz certo em bancar o Rodinei? Talvez ele não tenha acordado, porque ele deve estar direto desde isso. Quem nunca, né? Eu não sei se ele fez certo. Mas ele tem algo que a gente precisa respeitar. Aqui, ó. Na semana passada, o Rodinei vinha mal. O Rodinei já não era mais o avião, nem teco. Ele não estava decolando. Aí na semana passada... Avião, desculpa, tá, Dani?
Avião? Avião. Avião. Poxa, não era nem isso, nem o teco-teco. Então, e ele é questionado, por que ele manteve o Rodinei? Futebol é uma montanha-russa, né, Pedro? Você sempre fala isso, né? Essa é boa, é original, como é que é? Dia, tá bom. Você é igual viaduto, dia por cima, por baixo. Parabéns. Obrigado. Pode seguir, pode seguir. Essa que me pega, sabia? Eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa sacada. E aí, Dani, quase que eu perco aqui meu raciocínio. Na semana passada ele vira e fala, eu coloquei o Rodinei porque também tem uma certa gratidão, tem uma dose de gratidão. Sim. Eu não me sentiria bem em tirá-lo. Rodinei devolve. O futebol é isso. Isso não se explica, sinceramente. Não tem que você explicar Ninguém o roteiro. Controla o jogo inteiro, ninguém controla. Você controla o seu plano inicial, você controla o que você pode fazer de alteração ou não. Você pode tentar interferir. Claro. Você pode não controlar, mas você tem interferência. A bola do jogo que chega para os pés do Rodinei tem muito mais a ver com os erros do Corinthians do que com qualquer relação do Dorival Rodinei. Sim. Só que o futebol também é encantador por isso. Claro. O Rodinei estava ali pronto para dar aquela corrida para os braços da galera, ou pronto para não conseguir sair do Maracanã, entre aspas, entendeu? Ele não sei como ficou o Matheus Vital ontem. As imagens dele depois da cobrança, Tadinho, o desespero dele após a perda, o desespero dele quando o Rodinei faz o tiro, aquilo ali marca muito. O cara podia ser também, talvez, e é o que você fala, você não controla. Mas eu acho que fica para a história, fica para o molho ali, para o tempero, a situação do Rodinei. O Rodinei não chega à final da Copa do Brasil no seu melhor momento. O Rodinei não tem boas atuações nos jogos decisivos da Copa do Brasil. O Rodinei talvez não fosse nem titular no jogo de ida e perderia a posição para o jogo da volta. Mas tem a confiança e aí ele está em campo pelo que ele fez lá atrás. Então não é só algo do imponderável, ele está em campo pelo que ele fez lá atrás. E alguém confiou, porque alternado, você botar o cara para bater, você precisa confiar minimamente. Mas tem um jogador melhor posição hoje ali? Não sei, mas acho que lá atrás, na semana passada, você poderia em algum momento sim ter testado o Mateuzinho, ninguém jogou melhor que ele porque você não tinha um bom Rodinei. Você estava preocupado com o ataque do Corinthians por ali. Não era simplesmente ter alguém melhor, você precisava proteger. A sua proteção tinha que se dar de alguma forma. Se o Dorival vira semana passada e tira o Rodinei, era compreensível. Pelo que precisava marcar e pelo que o Rodinei não estava entregando. Eu acho que era perigoso ele fazer essa mudança nessa altura do campeonato, onde está o Flamengo. O Flamengo não é um time que lida bem que o Birner pontuava, que não jogava mais como antes, isso passava pela vulnerabilidade de uma faixa direita do gramado. Você pode corrigir isso em algum momento para uma final. Era compreensível essa correção. Não aconteceu. Por uma filosofia do Dorival de respeito. Mas aí voltamos à discussão do início do programa. Você pode fazer isso, e qualquer técnico faz isso, quando testando variação. Com alguém protegendo o Rodinei à frente dele. E se ele fizer isso, ele vai... Mas a característica boa dele é subida. Não, mas quando você não tem a bola. Ah, sim. Protegendo alguém. Em vez de jogar 4-3-1-2, 4-4-2, 4-4-1-1. 4-1-4-1. Mas no telefone isso daí, Você Bené. falou, 4-4-2, aí 4-1-1. Se você tem dificuldade de entender... Não, eu entendi. Eu entendi completamente, eu entendi. Claro que eu entendi. Eu entendi. Mas de qualquer maneira, você protege o lateral com o jogador à frente dele, para ficar mais claro. E nesse Ou você simplesmente trata ele como um ala só. Eu acho que no caso do Rodinei tem que ter alguém para proteger atrás, não na frente. Mas aí você tem que trazer todo mundo um pouco mais pra dentro, o Felipe mais pra dentro. Então, você não é hora do Dorival mexer. Isso tinha que ser no Campeonato Brasileiro. Agora não é mais hora de mexer. Mas era isso agora é assim o Flamengo, e é assim que o Flamengo ganha a Copa do Brasil, e é assim que o Flamengo vai jogar a final da Libertadores. Tem um outro trecho do Rodinei que é interessante. A gente tem aí também, o Rodinei falando sobre ele próprio e não sobre a conquista. Vamos mostrar pra gente continuar o debate aqui. Eu já vou chegar no Vital, que também é uma imagem interessante. Mas a gente Vital tem... e não Vidal, né, Dani? Senão o pessoal Vital. Confunde. Matheus Vital, não Arthur Vidal. Esses trocadilhos. Bota o Rodinei aí pra gente, por favor. Antes é muito nervosismo. Cara, a gente tá falando do Cássio, que é um grande goleiro, e naquela caminhada, da bola, tu vê o cara maior que a trave, não é... Vocês dão risada, imagina vocês no meu lugar, não é uma coisa fácil. Mas como eu disse, estava muito, muito focado, muito bem mentalmente, e sabia que se a bola sobrou para mim, eu tinha que fazer o gol. Então fui nervoso para a bola, não vou mentir aqui, mas fui muito, muito concentrado e focado em ajudar os meus companheiros a gente sair campeão, porque nessa noite não tinha outro jeito, a gente ia sair campeão e já estava escrito isso. Como que eu posso dizer, de dar a volta por cima das críticas que eu passei aqui nesse clube, a desconfiança da torcida, é uma coisa normal, cara, isso daí nunca me abalou, eu sempre fui focado em trabalhar e hoje pude ser coroado e abençoado dentro do Maracanã lotado. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro. Sensor e Motorola.
Tá aí, ó, o Rodinei é legal, né? Porque ele fala ali da desconfiança e, Biner, você definiu muito bem, né? Ele carrega o peso com leveza, com um sorriso. E ele vai muito sereno pra bola, olhando. Não ele. Coisa, ele é um bom maluco. Olhando, exato. E aí a gente tá vendo, ó, ele tem 24 jogos desde que o Dorival chegou e 20 como titular. São números expressivos, embora não seja no ranking do Flamengo um número muito alto, são números expressivos quando a gente pensa em todo esse caminho. Talvez os números eles sejam um pouco mais cruéis do que a análise que a gente vê de ganho de confiança, de entrosamento com a maneira de jogar do time, mesmo tendo essas deficiências de defesa. Porque você pensar, por exemplo, chances criadas, é óbvio que ele vai criar menos, provavelmente. Nem vi os outros números do Arrascaeta, do que propriamente o Gabigol. Ele é o quarto em desarme, que é uma coisa que chama atenção, porque desarmar no Flamengo não é uma das missões mais fáceis, principalmente quando o time recua. Na frente, sim. Na frente, quando o Flamengo acerta a marcação alta, o time funciona muito bem. E volto a dizer, nesse momento, na atual temporada, que tem coisas a serem resolvidas para a próxima e que fez o Flamengo campeão da Copa do Brasil e dá ao Flamengo favoritismo na Libertadores, ele é o melhor jogador da posição. Ele é o melhor jogador da posição, ele é um acerto do Dorival. Um acerto extremamente improvável. Extremamente improvável. Ele é um jogador que atua mal protegido quando o Flamengo recua. Mal protegido. Você não vai ver... É difícil você achar no mundo, quando um time joga atrás, um lateral que não tem um jogador à frente dele marcando o tempo inteiro. E quando tem ali, ou é o Everton Ribeiro, que tem outras funções também e está se desdobrando ali de qualquer jeito, ou não tem ninguém, porque o Gabigol volta, mas volta daquele jeito. Volta às vezes quando o lateral do outro time está apoiando, não volta só para fechar o espaço, para facilitar, para evitar uma tabela do adversário daquele lado. Então o Rodinei tem uma missão complicada no Flamengo. Eu acho que dentro do que é possível... E aí eu fico pensando também quais outros jogadores da posição a gente tem no continente que vão resolver a questão do Flamengo. Se o Flamengo quiser se contratar, quem no Brasil é um grande lateral direito para você falar, olha, esse cara joga. Até a seleção brasileira... É uma posição carente, É uma posição carente, é um lugar difícil. Então, acho que... Ok, acho que quando terminar a temporada, se não acontecer nada muito estranho na final da Libertadores, o Rodinei estará redimido. O Rodinei vai... não sei se continua no Flamengo, né? Porque não tem contrato renovado ainda, né? Não, o que se sabe até o momento é que não fica, né? Se for embora... Se houver uma reviravolta... Espera dia 29, né? Então. Se for embora, eu acho que a torcida... E aí, discordarem de mim, por favor. Mandem pra Dani aqui, que eu tô curioso. Vou até abrir aqui não o me xingue. Twitter pra ver como é que tá rolando. Eu acho que se o Flamengo for campeão da Libertadores, até com uma atuação razoável do Rodinei, não brilhar, não comprometer... Ele vai sair do clube de um jeito positivo. Sai por cima, claro que sai. Sai por cima. Claro. Eu acho que ele já sai por cima. Eu acho que ele já sai por cima. Claro que a gente não está aqui prevendo uma tragédia, um gol contra, entregar alguma bola. Eu sempre espero pro futebol não estou falando que vai acontecer. Eu tô falando nas condições... Um pouco, você está com pressa. Assim. Não, o jogo é jogado, normais. Faltam 90 minutos. Condições normais. Não estou falando que ele vai meter uma mão na bola, dar um soco, ser expulso. Em condições normais, ele sai por cima. A recuperação dele, o 2022 do Rodinei é muito interessante, independente da oscilação recente. E isso precisa ser falado. Agora, se o torcedor vai levar... se o torcedor vai levar pro coração, vai fazer faixa, vai querer pegar ele na volta no desembarque de Guayaquil porque falhou. Mas ele sai por cima. O Rodinei hoje é um cara de mercado. O Rodinei hoje é um cara que tem mercado, caso ele saia do Flamengo. O Rodinei hoje é um cara que deixou de ser piada. O Rodinei muitas vezes foi piada. O Rodinei foi chacota do Flamengo. O Rodinei foi emprestado e teve aquela piada. Vai pagar $1 milhão pro cara jogar, não sei o quê. O Rodinei muitas vezes foi tratado como chacota. Ele hoje não pode ser mais tratado como chacota. Já não podia antes, mas agora não cabe. Eu conversei bastante com o Pacorda, conversei bastante com torcedores, né? Boca, River. Os caras acham o Rodinei craque. Não teve o papo do Boca? Rodinei, o cara falava assim, tchu. Esse a gente até pegou no pé dele, porque eu fui brincar com o cara do lance do Otamendi contra o Rafinha da eliminatória. Cara, Copa América. Eu falei, cara, no Brasil ninguém liga pra Copa América. Como liga pra Copa América? Aí tava cheio de São Paulino, eu virei pro São Paulo e botei assim lá no e falei assim, alguém liga pra Copa América? Você não tava nem ouvindo a discussão. Cara, Copa América? Aí a gente apelidou o argentino de Copa América, né? Pra pegar no pé dele ali. Mas resumindo, os caras adoravam. Eu apelidei. Os caras adoravam o Rodinei. Os caras acham o Rodinei craque. A visão que o Coutinho tem do Rodinei
por conta dessa temporada, é de um grande jogador. É um cara que não vive o dia a dia, o cara do continente não está contaminado pela chacota, pela provocação clubística. E ele vai pensando lances ali de boas atuações. O Rodinei com bola do meio para frente, em muitos momentos ele foi útil. O Rodinei era muito útil no Inter do Abel. O Rodinei é muito útil no Flamengo do Dorival. Esse cara merece ser tratado como piada mesmo, independente do pênalti de ontem? Então acho que, às vezes, a coisa é muito cruel aqui também. Mas, se eu não me engano, o Rodinei jogou também com o Jesus, não jogou? Não, bem menos. Era o menos, Rafinha. Né? Era o Rafinha, mas ele jogou um pouco. Ele chegou a jogar. Não tinha protagonismo. Chegou a jogar? Ele chegou a jogar sim, porque eu lembro quando o Jesus entrou, no primeiro jogo lá em Guayaquil, ele fez o inverso, né? Ele colocou o Rafinha como atacante e o Rodinei atrás. Mas isso foi na chegada, né? Depois o Rafinha tomou conta. Foi a primeira coisa que ele virou e falou, isso aí não dá. Sim, mas logo depois desse jogo ele não jogou mais. Sim. Ele teve dificuldades. Ele tentou proteger o Rodinei, hein? Não. Agora Jesus lá atrás, né? Não, eu acho que não, pelo contrário. Mas tudo bem. Eu acho assim, que o Rodinei, eu estou tranquilo para falar, eu acho que o Rodinei sempre foi um bom jogador. Depende muito da função que você deseja para ele, daquilo que você pede para ele. Assim, Rodinei, eu quero você do meio para frente, ele vai te dar do meio para frente com intensidade. Talvez o cruzamento, talvez aquela chegada com um pouco mais de qualidade para fechar, tal. Não dá para esperar do Rodinei um bom posicionamento defensivo. Porque as pessoas perguntavam, o Rodinei dá condicionamento. Você tem que saber... Até na linha de impedimento ele errava muito, você tem que saber o material humano que você tem nas mãos. Sim. Nós não falamos sempre que o bom treinador é aquele que tira o melhor de cada jogador? Mas posicionamento se aprende, Zé. Sim, posicionamento se aprende. Aí eu falo, quem tem a paciência para aprender? Quem tem paciência para ensinar? Quem tem tempo no Brasil? Quem tem tempo no Brasil para poder corrigir? Esse ponto é importante. Entendeu? Não tem, é resultadista. Sim. Aqui, como diz agora, é resultado? Não, eu vou pegar o Vitor Pereira. Me transformei num resultadista. É assim. Né? Aqui no Brasil é assim. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que o Rodinei poderia ter melhorado já no passado, se as pessoas pudessem acreditar nele. Olha, eu posso melhorar o Rodinei. Né? Mas não, porque aqui se leva assim, ou o cara é bom ou o cara é horroroso. Ele não pode ficar no meio termo e evoluir. Infelizmente, se trata o jogador dessa forma. Né? Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí, né? Eu vou tocar aí alguns pontos aqui, né? O que me chamou muito a atenção nesse react aí. Sobre a situação do Rodinei, né? O Rodinei, acho que ele não renova com o Flamengo mesmo, já decidiu. Vai sair por cima, né? É melhor sair por cima do que sair por baixo. Caso ele venha mais uma temporada e ele não jogue bem, né? A torcida volta a pegar no pé dele. Então acho que o ciclo entre Rodinei e Flamengo chegou ao fim, né? A partir do mês que vem, dezembro. Ou daqui a um mês, né? Antes da Copa. E outro ponto. O Rodinei, a gente sabe que ele é um cara muito forte fisicamente. Ele consegue apoiar muito, né? Tem algumas pequenas falhas, que óbvio que todo jogador tem, né? Óbvio que todo jogador tem, e o Rodinei, ele deixa muito a desejar no sistema defensivo, né? Não consegue fazer linha de impedimento, às vezes sempre leva a bola nas costas, caso aconteceu nesse lance do Roger Guedes, que ele perdeu o gol cara a cara, sem goleiro, né? Cara a cara, ele fez o Roger Guedes e encontra a bola, ele deixou a contrária, ele fez a contrária, ele esperou a bola bater nele, para poder entrar, a bola bateu tudo na canela e subiu, né? Graças a Deus. Então o Rodinei, pelo menos ele, nesse último semestre, né, com o Dorival, ele cresceu muito, entendeu? Teve uma caída, que é normal, mas ele depois que ele subiu muito, teve uma caída. Voltando a falar aqui, né, que acabei me enrolando aqui. O Rodinei teve um crescimento muito exponencial, caiu um pouquinho, mas continuou mantendo a regularidade, né? Até o momento, óbvio, que não é aquele Rodinei de 2 meses atrás, né? Com o mesmo time do Flamengo jogando... o time do Flamengo, sei lá o quê, mas ele tá mantendo uma regularidade, tá conseguindo apoiar. O sistema, ele já melhorou no sistema defensivo, né? Ele não tá sendo tanto exposto, também não tá subindo tanto, né? Nessas últimas 2 jogos contra o Corinthians. E mudando de assunto agora, né? E agora indo pro jogo. O Zé Elias, ele foi muito feliz na análise dele, na minha visão. Ele citou alguns pontos, né, do Flamengo, que o Flamengo jogou bem, sei lá o quê, só que o Flamengo tem que ficar de sobreaviso. Não era essa palavra que eu queria utilizar, né, mas tudo bem. Sobreaviso de qual sentido? Como que o Flamengo deixou ser dominado jogando em casa pelo Corinthians? Como? Aí algumas pessoas vão falar, foi o João Gomes. João Gomes
não estava e o Vidal no segundo tempo cansou. Pode até ser. Foi o esquema errado que o Vitor Pereira colocou no Lucas Piton para jogar e o Flamengo acabou tendo liberdade no meio de campo. Aí por isso que no primeiro tempo o Flamengo jogou. Aí depois com a mexida do Vitor Pereira colocando o Watson, né? Desfazendo a modificação que ele fez, né? Essa novidade que ele colocou o Lucas Piton e agora colocando o Watson. Aí o Corinthians começou a dominar o meio de campo, né? Nos primeiros 10 minutos de jogo, só deu o Corinthians. E isso foi no jogo inteiro, entendeu? O Flamengo teve algumas escapadas ali, né? Com o Everton Cebolinha, depois do 1-1. Teve aquela também do Cebolinha, do Arrascaeta com o passe do Gabi, né? Teve o gol impedido, que é aquele lance do Everton Ribeiro em cima do Fábio Santos, que ele pedalou, cortou, chutou, o Cássio deu rebote. E o Everton Ribeiro acabou guardando pra dentro, né? O lance do Gabi lá e depois o Everton Ribeiro acabou guardando o impedimento do Gabigol. Então o Flamengo teve no mínimo aí umas 3 escapadas que poderia ser gol, né? O gol impedido, que foi impedido. O lance do Everton Cebolinha, que ele acabou, driblou 3 e isolou. E o principal lance do segundo tempo, né, do Flamengo foi o lance do Arrascaeta, né? E o Corinthians teve volume de jogo, dominou o segundo tempo. Só que o Corinthians ele não foi efetivo nas finalizações. O Corinthians, a primeira finalização certa do Corinthians, no gol, foi aos 26 do segundo tempo. No segundo tempo. Foi uma cabeçada, não lembro de quem foi. Depois teve o chute do Roger Guedes fora da área. Depois, 10 minutos, teve o gol. Depois o Corinthians não ameaçou, praticamente teve o chute do Yuri Alberto para fora, essas coisas. Então o Corinthians, ele no segundo tempo, ele teve a bola, teve volume de jogo, mas tirando o gol, o Corinthians não ameaçou o gol do Santos, né? Óbvio, aquele lance do Roger Guedes que ele perdeu o gol cara a cara, sem goleiro, foi uma ameaçada que o Corinthians deu, né? Mas só que ele não acertou o gol. A bola foi para fora. Então o Corinthians teve volume de jogo, mas acabou não ameaçando muito. E acabou indo para os pênaltis. O Cássio foi feliz na primeira defesa, né? E o Santos acabou não fazendo nenhuma defesa, mas chegou perto de realizar alguma defesa. Mais importante é que os 2 jogadores ex-vascaíno, Fagner e Matheus Vital, um travessão e outro isolou a bola, né? E outro isolou a bola. E conseguiu dar o pênalti, conseguiu dar uma vantagem para o Flamengo, né? Para o Rodinei conseguir concluir. Concluir não, mas fechar o título do Flamengo em boas mãos, né? Coroou essa linda história que o Rodinei... Linda e conturbada história que o Rodinei tem no Flamengo, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí. Um abraço a todo mundo e é isso aí, nação. Vai deixando o like aí, se inscreve no canal. Se você for novo aqui no canal também, né? Seja muito bem-vindo. É isso aí e um abraço a todo mundo. É nóis, nação. E é isso. Valeu!